Amados e queridos irmãos, é um privilégio estarmos reunidos mais uma vez. Hoje nós vamos iniciar uma nova jornada a partir do mês de dezembro com o estudo do livro de Apocalipse. Como é importante dar uma olhada em toda a revelação que encontramos nesse texto, por vezes complicado na sua interpretação, mas com uma grande mensagem de esperança. Eu quero convidar você a vir fazer parte dessa nossa jornada. Todas as manhãs, às 8 horas da manhã, no nosso canal do YouTube. E você já sabe, esse conteúdo também fica disponível para você ter acesso a ele em outros momentos. Então não perca os nossos encontros, fique ligadinho conosco, vamos orar agora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Nosso Pai, nós agradecemos esse tempo de encontro, de estudo da Tua Palavra. Essa ferramenta que está disponibilizada para nós estudarmos a Palavra de Deus. Para ela, Senhor, que é a Tua Palavra, pedimos a iluminação do Teu Espírito. Que tantas vidas aqui conectadas sejam abençoadas, edificadas, esclarecidas, orientadas e alimentadas por intermédio da Tua Palavra. Hoje, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, na dependência do Senhor, então nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você está pronto para essa jornada conosco? Apocalipse é um livro muito intrigante, muito interessante. Então eu quero convidar você para nós nos debruçarmos sobre esse livro que tem 22 capítulos, com um desfecho de esperança e de consolidação da vitória do Filho de Deus, a segunda vinda e o juízo final, que tem aí uma mensagem muito importante para a literatura apocalíptica, que era muito mais utilizada no primeiro século da era cristã. Seja bem-vindo a esse nosso momento especial e permaneça ligadinho conosco. Abra a sua Bíblia no texto de Apocalipse, no capítulo de número 1. Nós hoje vamos fazer uma abordagem introdutória. Então eu quero caminhar com você sobre 6 pontos importantes, quando nós olhamos para o livro como um todo. E os pontos são estes, no que diz respeito à introdução do livro de Apocalipse. Primeiro, o que é o Apocalipse? Como definir essa literatura apocalíptica? A segunda coisa que podemos ver é quem é o autor desse livro. Quem escreveu esse texto? A terceira coisa que podemos perceber, e é importante para a leitura dessa mensagem, é onde esse texto foi escrito. Também podemos pensar sobre quando, em que período o texto foi escrito. E, por fim, vamos olhar por que o livro de Apocalipse foi escrito. E não podemos sair dessa abordagem sem responder à seguinte pergunta: a quem esse texto foi destinado? Estes 6 elementos nos dão uma visão introdutória do que nós devemos encontrar no livro de Apocalipse. Então caminhe conosco passo a passo para nós entendermos o que vem a ser esta revelação. Primeira questão fundamental é entender o que é o Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra grega, e essa palavra grega é apocalipsis. É exatamente o que nós temos encontrado no primeiro verso do livro, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é, sobretudo, esta revelação, é o ato de tornar descoberto, de descortinar, de desvelar, de aparecer ou revelar aquilo que estava oculto. Portanto, a mensagem do Apocalipse, que foi escrita para um contexto de perseguição, ela estava ali perto do entendimento daqueles primeiros ouvintes, os seus leitores iniciais.
estavam mais familiarizados com a interpretação dos símbolos, para que pudessem manter a sua fé viva em tempos de perseguição. Então, como disse, Apocalipse significa revelação. E é exatamente o que nós encontramos no versículo 1. Veja o que diz aí o versículo 1 e o que dizem os versículos 2 e 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que nós encontramos nos primeiros versos desse livro maravilhoso, cheio de ensinamentos, de símbolos e de enigmas, que é o livro de Apocalipse, revestido de completa esperança, é a palavra revelação, a palavra que abre o livro. Revelação de Jesus Cristo. Se olharmos com atenção só o verso de número 1, dá para nós uma dimensão do que é que estava nas mãos da igreja ou nas mãos dos leitores. E podemos dizer o que é que está em nossas mãos agora, quando nós fazemos a leitura do Apocalipse. Por exemplo, revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é a revelação do Filho de Deus. Veja, que Deus lhe deu. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus. Mas por que o Senhor deu aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João? Deus deu a revelação para que Jesus, que trouxe esta revelação, a revelação de Deus, enviasse por meio do seu anjo uma revelação a João. E João vai destinar essa revelação às igrejas da Ásia Menor. Veja que nós encontramos aqui uma cadeia, um desdobramento. Deus é aquele que é o autor, é o que concede esta revelação. Esta revelação é a revelação da pessoa de Jesus Cristo, que para ser entregue aos servos é enviada por um anjo que entrega a João, e João tem a tarefa de escrever e de fazer o registro desta revelação. O que é o livro de Apocalipse? É uma revelação de Jesus, é uma revelação que Deus deu por meio de Jesus, para que os seus servos pudessem ver as coisas que são, as coisas que hão de acontecer. Por isso, com muita propriedade, o verso 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas estão, pois o tempo está próximo. Aqui nós encontramos o tríplice propósito. Quando a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas que estão escritas. Ler, ouvir e guardar o que está escrito é a nossa responsabilidade. E devemos caminhar e levar esta mensagem por todas as gerações, até a volta de Jesus. O que é o Apocalipse? É uma revelação de Deus. É uma cortina que se abre. É o Senhor que desenrola uma mensagem que pode ser conhecida pela igreja. Que Ele nos ajude a caminhar nessa jornada para interpretar com sabedoria as coisas que estão escritas na sua palavra. A segunda pergunta que nós devemos responder nesse caráter introdutório do livro de Apocalipse
é quem é o autor do livro de Apocalipse. Ora, em 4 versos das Escrituras, nós vamos encontrar a referência a João. Então eu quero que você acompanhe comigo esses 4 versos. O capítulo 1 e o verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João, o apóstolo, aquele que escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola. O João, que é o discípulo amado, ele é quem vai escrever e vai receber esta revelação que vai destinar às igrejas. No capítulo 1 e o verso 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui nós encontramos, vamos dizer, o autor, que também faz referência aos destinatários dessa carta. É uma palavra de saudação. Então João, ele vai saudar os crentes destas igrejas com a graça e com a paz. O terceiro texto que aparece é o texto de Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja que aqui aparece mais uma vez a identificação do autor. Esta é uma evidência interna, onde o próprio João vai se identificar como aquele que está junto com uma igreja que enfrenta tempos de perseguição, mas ele recebe esta revelação e ele entrega esta revelação para a igreja. O capítulo 22, lá no final do livro, e o verso número 8, também vai aparecer uma evidência interna na qual João diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e as vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Nestas 4 ocorrências, as únicas ocorrências que acontecem dentro de todos os 22 capítulos do livro de Apocalipse, encontramos esta evidência interna, daquele que é o autor desta carta, daquele que escreveu esta carta, daquele que foi alvo da revelação e das visões de Deus. Portanto, esse texto é uma revelação de Jesus, dada por Deus. E Jesus faz esta revelação enviando um anjo até João. E João vai ter visões e fazer o registro daquilo que o Senhor deixou como mensagem de esperança para a igreja. Quem escreveu o Apocalipse? Nós podemos dizer, pela evidência interna e pela tradição da igreja, o apóstolo João. Terceira coisa que nós podemos perguntar a respeito desse texto é onde foi escrito o texto de Apocalipse. Aqui eu trago para você um mapa da ilha de Patmos e da região da Ásia Menor, hoje a Turquia, onde estão localizadas as 7 igrejas que foram igrejas que receberam esta informação e esta revelação através das visões que João registrou no livro da revelação de Jesus Cristo. Aliás, o livro de Apocalipse poderia sim ser chamado livro da revelação de Jesus Cristo, porque é isto que Apocalipse quer dizer. João então recebeu esta revelação quando ele estava na ilha de Patmos, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. De acordo com o texto de 1:9 que nós acabamos de ler, mostra que ele estava nessa região. Ali nós estamos diante do mar Egeu, e isso faz uma proximidade ali com Mileto, porque os romanos usavam essa ilha para mandar os seus prisioneiros. E na época
estava enviando os prisioneiros políticos. João estava preso por causa da pregação do Evangelho. Podemos dizer que era possivelmente o último dos apóstolos vivos, ainda estando na ilha de Patmos, prisioneiro por pregar o Evangelho. Ele ali vai experimentar as visões de Deus, justamente num tempo de adoração. Adoração no lugar onde ele está exilado. É desse ambiente, lugar de exílio, que não faltou a adoração na vida de João, assim como também não faltou ali a revelação de Jesus Cristo. Se nós juntarmos as três coisas que vimos, o que é o Apocalipse? É uma revelação de Jesus Cristo. Quem escreveu o Apocalipse? João, o apóstolo. E onde ele estava? Ele estava exilado. Ele estava num local como prisioneiro, numa ilha, numa pequena ilha do mar Egeu. A ilha de Patmos. Um preso político. Um preso por pregar a palavra de Deus. É desse lugar que o Senhor vai manifestar a sua visão e a sua revelação sobre o seu servo, para que ele conduza essa mensagem para as 7 igrejas e, assim por dizer, para todas as igrejas que vieram depois desse tempo do primeiro século. Nós podemos então pensar quando foi que se deu a escrita do texto de Apocalipse. Possivelmente entre 81 a 96 depois de Cristo. Essa é a data mais provável que nós temos para a escrita desse texto. Pensando justamente que tenha sido esse o período dos últimos anos do reinado do imperador Domiciano. Aquele que perseguiu a igreja justamente por seu caráter de adoração. Aquele que exigiu dos cristãos uma adoração a César, uma adoração ao imperador como soberano e como Deus. Para esse contexto e para esse tempo, na vida de João, que o Senhor lhe concede a revelação, em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de morte aos cristãos. O Senhor vai anunciar o desfecho de toda a história, nas revelações que concede por meio das visões a João. Se nós olharmos para os pais da igreja, no primeiro século, eles também dão um testemunho de que João escreveu esta magnífica obra, esse registro da revelação de Jesus Cristo. Mas não só isto, como eles também compreendem que a data da escrita tenha sido por esse período entre 81 a 96 depois de Cristo. Nós podemos citar aqui os pais da igreja, Irineu, que estava ali muito perto, por volta de 180 depois de Cristo, Eusébio de Cesareia, 325 depois de Cristo, Jerônimo, 370 depois de Cristo, Clemente de Alexandria e Orígenes, o grande exegeta, uma grande figura, um grande exponente da tradição das Escrituras, depois de 370 depois de Cristo. Se olharmos para o que diz João, o Apocalipse 1:9 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A razão pela qual João foi parar em Patmos, na ilha de Patmos, foi por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho, o testemunho de Jesus Cristo. Veja que nós estamos diante de um cenário que é tão importante para a história da igreja, quando o Senhor, Ele não deixa sem resposta aqueles que estão vivendo tempos de perseguição. Então, quando nós estudarmos o livro de Apocalipse, nós vamos caminhar por uma estrada de esperança. Nós vamos caminhar por uma
história de enigmas, por símbolos que são trazidos do Antigo Testamento para indicar a soberania de Deus na história e trazer esperança e conforto ao povo que enfrentava perseguição no primeiro século. Essa mensagem é suficiente para trazer alento e esperança à igreja perseguida em todos os séculos, porque desde o início da igreja até o século 21, nunca houve um século sem que os cristãos em alguma parte do mundo ficassem sem perseguição. Em algum lugar do mundo sempre houve uma perseguição aos cristãos. Nunca deixou de haver na história uma perseguição em algum lugar aos cristãos. Por isso, quero convidar você para embarcarmos nessa jornada que está diante de nós no livro de Apocalipse. Podemos pensar sobre o porquê da escrita desse livro. Eu acredito que um verso é muito importante, que é o Apocalipse 1,19, que diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Gosto muito de como um autor trouxe essa configuração como um esboço. Se fôssemos fazer um esboço conciso do livro de Apocalipse, poderíamos fazê-lo tão somente usando essas 3 sentenças. Primeiro, as coisas que viste, capítulo 1. O capítulo 1 e o verso 19 diz com muita clareza: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Veja, se podemos fazer um esboço, com toda certeza, o capítulo 1 vai revelar as coisas que João viu. Do capítulo 2 ao capítulo 3, que são cartas que são direcionadas às igrejas e que mostram a realidade de como essas igrejas são, de como elas estão, podemos pensar na sentença de número 2, as coisas que são. As coisas como elas realmente estão sendo vistas por Deus, que escreve cartas direcionadas para esta igreja, para tratar o estado delas naquele momento. Terceira coisa, e sentença as coisas que hão de acontecer, capítulo 4 até o capítulo 22, as coisas que estavam por vir. Então podemos olhar de maneira simples e concisa para estas 3 sentenças e encontrar nelas um delineamento do que nós vamos encontrar no livro de Apocalipse. Uma visão sobre as coisas que João percebeu. Uma declaração de como são as coisas que descreve as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. É a partir do capítulo 4 até o 22. As coisas que haveriam de acontecer e foram antecipadas numa visão para o apóstolo João. Por isso, a gente volta ao tríplice propósito. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que vamos fazer então nesses dias e nas nossas aulas é mergulhar nessa visão, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Venha comigo, temos mais uma questão para a gente dirimir. A pergunta que faz sentido então perguntar agora é: a quem é destinada esta visão? Já vimos que é uma revelação de Jesus Cristo. Já vimos que é uma revelação que Deus deu por intermédio de Jesus. Que Jesus enviou um anjo para entregar esta revelação a João. E João recebeu a missão de escrever a revelação e compartilhar com as igrejas da Ásia Menor. E nós recebemos tudo isso como revelação
de Jesus Cristo. O apóstolo João escreveu, quando estava na ilha de Patmos, prisioneiro político, por pregar a palavra de Deus, num tempo de perseguição, por testemunhar de Jesus. Por volta do ano 80 a 96 depois de Cristo. A quem esta carta foi endereçada, aqui podemos dizer, conforme está no primeiro capítulo, e mais detalhadamente no capítulo 2 e o capítulo 3, esta carta foi destinada às 7 igrejas da Ásia. E isso aconteceu especialmente, primeiro, em relação à ilha de Patmos, aonde nosso irmão e apóstolo João estava. Se lermos o capítulo 1, verso 4 de João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E o capítulo 1 vai apenas mencionar as 7 igrejas, mas o capítulo 2 vamos encontrar cartas para as igrejas, o capítulo 2 e o capítulo 3. Quais são as igrejas? Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Você já deve ter lido muitas vezes e ouvido muitas mensagens sobre esta carta às igrejas. Queremos que ao caminhar por estas cartas, elas também nos tragam um grande discernimento espiritual na nossa escola bíblica. Agora eu quero considerar com você o que está dentro desse conteúdo. Qual é o conteúdo do Apocalipse? Então nós vamos dar uma olhada no esboço. Tem 11 aspectos importantes que precisam ser observados exatamente nessa ordem. Primeiro, nós encontramos do capítulo 1 a 20, os versos, nós encontramos o prólogo. O que é o prólogo? O prólogo é uma apresentação do livro. O prólogo é onde nós encontramos o destinatário sendo mencionado, o propósito do livro sendo mencionado. O prólogo são as palavras de saudação. É a parte introdutória que apresenta o livro. E o prólogo de Apocalipse é majestoso, porque já começa com uma visão do Filho de Deus. E uma visão gloriosa daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vamos começar a estudar o texto propriamente dito, caminhando por este prólogo. Segunda coisa que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse são as cartas às 7 igrejas. Eu já mencionei as igrejas que nós encontramos aí no Apocalipse, mas se você está com a sua Bíblia, você pode folhear rapidinho e você vai ver que ele começa no capítulo 2 com a igreja de Éfeso, depois a igreja de Esmirna, a carta à igreja de Pérgamo, logo na sequência nós vamos encontrar a igreja de Tiatira, aí vem o capítulo 3, a igreja de Sardes, ainda no capítulo 3 a igreja de Filadélfia e, por fim, no capítulo 3 a igreja de Laodiceia. Então, os capítulos 2 e 3 estão reservados exclusivamente ao conteúdo das cartas que é endereçada a estas igrejas. É muito interessante porque quando nós caminhamos por estas cartas, nós que vivemos a igreja do século 21, nós olhamos como que espelho, nós somos confrontados com aquilo que o Senhor Jesus diz a respeito destas cartas. Então será um tempo também para nós caminharmos compreendendo as coisas que nos identificam nas observações a respeito das igrejas da Ásia Menor. Uma terceira coisa que é fundamental a gente observar no capítulo 3 e aí até o capítulo 5 são as visões do trono de Deus. E não só a visão do trono de Deus, mas a visão do Cristo, o Filho de Deus. A visão dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes. Uma visão de adoração. Quando nós pegamos o capítulo 4 até o capítulo 5,
nós seremos impactados por esta visão de adoração. Toda a criação, nos céus e na terra, eles adoram aquele que está no trono e aquele que está diante do trono de Deus, o Cordeiro. Também nós vamos seguir logo após esta visão do trono de Deus e a visão de Cristo, nos capítulos 6 a 8, nós vamos ver a abertura dos 7 selos. Aí é que nós vamos caminhar, vamos dizer, para uma descrição das coisas que hão de acontecer. Então, cada selo tem um significado. Cada selo vai descrever um momento específico na história, que estava à frente do tempo de João, e que certamente pode ser considerado a partir do nosso tempo, hoje no século 21. Quando nós observamos os 7 selos, logo há uma quinta coisa que não pode deixar de ser considerada, são as 7 trombetas. Na abertura do 7º selo, nós vamos encontrar 7 trombetas, que estão relacionadas no capítulo 8 até o capítulo 12. E tudo isso também descreve a soberania de Deus. Em 6º lugar, nós encontramos no livro de Apocalipse uma visão que descreve a besta, no capítulo 13, todo ele, dos versos 1 ao 18, há uma descrição sobre a besta. A 7ª coisa que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse é a visão dos adoradores do Cordeiro. Você vai encontrar isso no capítulo 14, de 1 a 20. Portanto, quando nós olhamos para essa estrutura que nós encontramos no livro de Apocalipse, é uma saga incrível da soberania de Deus, da história do povo de Deus, em meio a perseguições, em meio a confrontos com o anticristo e, por fim, a soberania plena da igreja, a vitória em Cristo. A 8ª coisa que nós encontramos aqui é encontrado no capítulo 15 e 16, 17 e 18. Do capítulo 15 então ao 18, nós vamos encontrar as 7 taças, o derramamento do cálice, 7 taças que são ali apresentadas. A 9ª coisa que nós vamos encontrar no livro de Apocalipse é o triunfo do Cordeiro. Já no capítulo 19, quando vamos estar diante do trono de Deus, e ele há de julgar todas as abominações sobre a terra. Também esse capítulo é muito intrigante. Nós vamos do capítulo 19, 1 até o capítulo 20, verso 15, o triunfo do Cordeiro. Chegando para o fim, vamos ao novo céu e a nova terra, que está descrito no capítulo 21 até 22, 5, e exortações finais que se encontram no capítulo 22, de 6 a 21. Então, se olharmos o esboço como um todo, é uma trajetória de identificação de Jesus como aquele que conhece a igreja, aquele que se revela e está no meio da igreja, e que se revela num tempo de perseguição e sustenta e conhece a igreja. Mas ele vai mostrar as coisas que hão de acontecer na história da igreja, no percurso até o grande dia, o dia do juízo final. Esta trajetória, ela é muito curiosa no livro de Apocalipse. Muitas pessoas fogem desse contexto e desse conteúdo, mas eu quero chamar você para a gente ir passando passo a passo, cada encontro e cada aula, compreendendo um pouco mais do que o Senhor revelou nesse grande e nesse precioso livro. Então eu quero finalizar com a seguinte consideração: o que você deve buscar no livro de Apocalipse? Eu quero trazer aqui um recorte das palavras de Eugênio Peterson, porque ele faz 2 considerações que para mim são basilares nesse contexto de estudo do Apocalipse. Primeiro, quando ele considera acerca de Domiciano, lá por volta de 95 depois de Cristo, então ele diz assim: cerca de 95 depois de Cristo,
O imperador Domiciano, ele gostava de ser chamado Nosso Senhor e Deus. Veja, o imperador trazendo para si a prerrogativa divina, assim que ele gostava de ser chamado Nosso Senhor e Deus. Então ele decretou que qualquer um que tivesse função pública ou testemunhasse no tribunal tinha de oferecer uma porção do incenso para o espírito guardião do imperador e declarar: César é o Senhor. Quem se recusasse podia perder a vida. Essa primeira consideração de dizer que Domiciano tinha chamado para si a prerrogativa divina e queria adoração, ela reflete exatamente o motivo pelo qual muitos cristãos foram mortos, foram perseguidos, porque foram convocados para adorar o homem, para adorar a criatura, para adorar a criação, para adorar impérios e imperadores. Aqui é preciso observar que está em cena a adoração. E é exatamente o segundo elemento que está na sua fala aqui, na qual ele diz assim: é o culto que molda a comunidade humana em sua resposta ao Deus vivo. Veja que coisa importante. Se o culto é negligenciado ou deturpado, a comunidade resvala para o caos ou é vítima de tirania. Nossa época não é propícia ao culto, aliás, nenhuma é, disse ele. O mundo é hostil ao culto, o diabo odeia o culto. Como o Apocalipse deixa claro, o culto deve ser levado adiante em meio a circunstâncias absolutamente desagradáveis. Alguns cristãos até já foram mortos por terem o hábito de cultuar. Eu quero terminar essa introdução do livro de Apocalipse dizendo o seguinte: que nós vamos então entrar nesse livro da revelação de Jesus Cristo com um sentimento de adoração, sabendo que quaisquer que sejam os tempos difíceis, eu e você, nós podemos adorar. Adorar não a besta que aparece aqui, adorar não a uma autoridade humana, adorar não a uma ordem imperial que exige a declaração do homem como sendo divino. Mas para um tempo assim, podemos não só negar a adoração a homens, como podemos afirmar a adoração ao Cordeiro. Então é com esse sentimento, não com o sentimento de medo, mas com o sentimento de gratidão e adoração, que eu quero convidar você a caminharmos pelas páginas, pelos 22 capítulos do livro de Apocalipse, com o coração reverente diante da soberania de Deus, e em nada temendo as pressões que aparecem no livro, as batalhas que aparecem no livro, as perseguições que aparecem no livro, mas todas elas experimentam um desfecho com a grandeza e com a soberania de Deus. Venha fazer parte da nossa jornada. Hoje é só o começo, nossa aula introdutória. Próximo encontro, eu quero mergulhar com você no capítulo 1, quando nós vamos entender as coisas que João viu, e que estas coisas tragam a mim e a você o sentimento de adoração diante da soberania e da grandeza de Deus. Vamos juntos orar nesta manhã? Você pode orar agora e pedir a Deus que dê a você um coração quebrantado, um coração que seja moldado, e nessa oportunidade de leitura do Apocalipse, o Senhor traga grande discernimento e bênção sobre a sua vida, assim como o desejo de a Ele e somente a Ele adorar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra declara: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o momento quando nós damos um passo inicial. Esse livro que está há quase 2000 anos distante de nós, ele também está perto pelo Espírito de Deus. Ele está perto porque é uma revelação de Jesus Cristo.
Ele está perto porque também identifica nosso sofrimento por causa do testemunho do Evangelho. Senhor, nós nesse momento pedimos que o Senhor nos revele a grandeza da adoração que pode ser percebida na revelação de Jesus Cristo. Que olhemos para as páginas do Apocalipse com temor e nos humilhemos diante da soberania de Deus e adoremos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que as nossas aulas sejam edificadas, sejam edificantes, sejam edificadoras. Que o nome de Cristo seja exaltado e que o Senhor lance luz, nos dando discernimento e entendimento sobre as santas Escrituras. É a nossa oração, no santo nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a Escola Bíblica Sinai, que o Senhor abençoe a nossa jornada e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço para todos.